Irmãos, eu os convido a juntos a gente pensar sobre a vida, sobre o sentido da vida, sobre o que Deus espera da nossa vida. Eu estou muito feliz com essa igreja, com os projetos da igreja. Desde ontem encantado, eu vim aqui ontem à tardinha com o pastor Aloísio, e a festa de recepção aos que vão se batizar. O ambiente dos adolescentes, eu achei o ambiente fantástico, tudo lindo, muito carinho. E agora o sonho das coisas de crianças, do banheiro das mulheres, dos homens, que coisa maravilhosa, não é? Então, tudo isso significa uma igreja que tem projeto, uma igreja que tem sonhos, uma igreja muito atuante. Eu dou parabéns, pastor Manuel. Manuel, Deus te abençoe, viu? Deus mande recursos, muita coisa. Quando eu voltar a próxima vez, quero ter a alegria de entrar no banheiro bem especial, viu? Bem especial. Que o resto eu não vou dizer não precisa. Meus irmãos amados, vamos, por favor, abrir a palavra de Deus, todo mundo, no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 21. Mateus 21, versículos de 18 a 22. Se você tem ao seu lado alguém que tem Bíblia, por favor, divida com a pessoa o texto bíblico, chegue até ela, perto dela, ou olhe para a tela, se for o caso, contanto que você não perca de foco o texto sagrado, que é o mais importante em nossos cultos a Deus. Podemos lá? Todos encontraram? Mateus 21, de 18 em diante. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, ele, Jesus, teve fome. Veja como em um só versículo é exposta a humanidade de Jesus. Eu acho isso fantástico, quando ele vem perto da gente, na sua própria humanidade. E ele, vendo uma figueira à beira do caminho, dela se aproximou. E não tendo achado nada, senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Os discípulos, vendo isto, ficaram admirados, exclamaram pasmados: como secou depressa essa figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade eu vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente farás o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disseres: ergue-te e lança-te no mar, isso vai acontecer. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Vamos orar pela mensagem, por favor? Você pode baixar a sua cabeça. Obrigado, Pai, por esse momento de louvor, de comunhão, de refrigério, de desafios, em que tua igreja se encontra, Deus, para te servir. Agora, Pai, pedimos que o Senhor possa abençoar esse momento da palavra. Que o mesmo Espírito Santo que inspirou esse texto e preservou até o dia de hoje, possa usá-lo como alimento para nós nessa manhã. Nos fale através dele. Em nome de Jesus, amém. Em João Pessoa, na minha igreja, eu tenho o privilégio de pregar por anos. Há 40 anos sou pastor da mesma igreja. Também com vocês, uma igreja muito viva, muito dinâmica, no domingo com vários cultos. E eu digo sempre, antes de eu pregar, e o pastor Manuel me disse que eu estava aqui em casa, eu quero sentir-me em casa também através do vocabulário e da postura. Eu digo assim, toda a Bíblia aberta e todo texto bíblico é fala de Deus. É Deus falando. Não existe alguns que a possuem, não. Deus fala em cada texto. Agora, a gente tem que dialogar com o texto. A gente tem que dialogar com a vida, com nós mesmos, com os outros. E com o Espírito que nos cerca. Pessoas que não sabem dialogar com si mesmas, com os demais e com a vida, têm dificuldade muito diante de um texto que pode lhes falar. Porque quem não abre diálogos, fecha os ouvidos para outras vozes. E vozes que podem fazer diferença em sua vida. E uma forma de dialogar com o texto é fazer perguntas ao texto. E a gente vai começar hoje com perguntas. A primeira pergunta é essa: o que esse texto, a que ele se refere, escrito há 2000 anos atrás,
Você vê que aqui são categorias agrícolas. Esse era o mundo de Jesus. Era o mundo campestre, um mundo nômade, um mundo bem rural. Veja que assim é a paisagem do Novo Testamento. Colheita, trigo, agricultor, ceifeiros, figueira. Tudo isso faz parte do mundo de Jesus. E esse mundo que se transpõe para nós hoje. Nós estamos lá agora. Vamos trazer ele para cá. A pergunta seguinte é essa. O que ele tem a ver com a minha vida hoje, século 21? Olha como é que o diálogo traz o Espírito para conversar com a gente. O que é que esse pastor leu e tem a ver comigo? Por que devo ouvi-lo? Por que devo acompanhar esse texto? E a terceira pergunta e última é essa. Como Deus pode me transformar a partir desse texto? Porque toda conversa, todo diálogo que não gera transformação é conversa inútil, jogada fora. Só vale aquele que nos transforma, nos incomoda, nos impressiona, nos alimenta, nos faz pensar. E eu queria propor a vocês uma coisa diferente agora. Que esse sermão não acabasse nessa manhã. Ele fosse concluído na sua própria casa. O último ponto, você fosse construindo no carro. Quem sabe escrevesse em casa, ou de tão profundo, nunca parasse de escrevê-lo. Ontem houve uma experiência interessante comigo. O pastor Manuel pediu-me, aliás, ontem, para enviar para ele o tema da mensagem, os textos e algumas frases, eu os enviei desde a última quinta-feira, sexta-feira, aliás. Hoje, pela manhã, amanheci bem cedinho no hotel, li toda a minha mensagem, reescrevi algumas coisas, que eu gosto muito mais de escrever do que de falar. Eu tenho uma alma impulsionada para o texto. E, de repente, cheguei aqui hoje de manhã, fiz uma mudança de geografia nessa própria igreja. E uma coisa estranha, entre o toalete dos homens e um corredor que eu me perdi. Fui quase parar na torre, negócio estranho, tudo escuro demais. E uma jovem sentiu que estava perdido, me ajudou a me reencontrar, porque eu nunca tinha andado naquela direção. Eu sentei ali, na hora que eu sentei, comecei a me sentir perturbado por Deus, no bom sentido, porque Deus me mandou pregar outra mensagem. E eu fiquei preocupado, o pastor Manuel, ele é muito sistemático, tudo ele é muito organizado. E como é que eu vou pregar algo sobre o qual não avisei? Mas como Deus mandou me pregar, eu disse a ele, Manuel, me perdoe, mas fique tranquilo que eu vou pregar algo que Deus mandou pregar. Foi para o primeiro culto. Até eu fiquei impressionado. Ele pediu-me, por favor, para repetir a mensagem, porque era aquilo que ele queria que a igreja ouvisse pelo momento dos pequenos grupos. E tanto que ele saiu agora para escrever alguma coisa sobre o que eu vou pregar. Pediu permissão a mim. Mas eu não consigo pregar a mesma coisa do mesmo jeito. Eu não tenho esboço comigo, só li o texto. O esboço está na mente, deixa também que está na mente, Deus vai falando coisas novas também, segundo a sua direção. Mas a essência desse texto é sobre a vida. Não é sobre figueira em si. Esse texto não é uma parábola, é uma narrativa do que aconteceu. Narrativas são assim, são escritos sobre um acontecimento. Parábolas são imagens que se ensina através de coisas da vida, para a gente pensar a vida através dessas imagens. Houve essa figueira, houve esse episódio, tudo isso aconteceu. Mateus e Marcos registraram. Mas a questão é essa, o que é que tem a ver com isso? O que isso tem a ver comigo? Como isso pode afetar a minha vida nessa manhã de domingo? E eu queria começar com uma história verdadeira, que aconteceu comigo em João Pessoa, e vocês, por favor, escutem cada detalhe. Eu peço o obséquio de que ninguém converse, ninguém ande, porque a minha atenção é muito focada no olhar das pessoas. E, por favor, faça isso. Eu sou terapeuta, e como terapeuta, podendo em João Pessoa, eu vou a hospitais fazer capelania. E a minha área em hospital é de socorro às pessoas no limite entre a vida e a morte. Cuidar de quem está partindo, para que parta, pelo menos,
com menos sofrimento. Eu saí do apartamento e no corredor do hospital, da Unimed, um hospital muito grande na minha cidade, alguém clamou por mim, pelo meu nome. Quando eu olhei, eram 3 senhoras irmãs, se apresentaram a mim e me contaram essa história. Era um pastor, a gente não é evangélica, a gente é católica, mais ou menos assim católica, mas nosso pai está muito doente, com câncer terminal. O senhor podia ter o quarto dele, orar por ele, para encomendar o corpo dele. Ele não vai viver muito tempo. E, como é uma linguagem católica, a gente tem que compreender, né? Feliz a pessoa que entende a linguagem dos outros, que a linguagem também é uma forma de entender a alma dos outros. E eu disse, pois não, onde é que está seu pai? Eles me levaram até lá. Ao chegar no quarto para orar por ele, agora entendam a mudança da história. O Espírito Santo disse no meu ouvido claramente, como eu vos falo, não ore, não lhe autorizo a orar. E eu fiquei em pânico. Quando chego no quarto, há mais uma mulher com 2 filhos, uma menina, uma moça e um rapaz, um homem, e um senhor, na minha compreensão, octogenário, entre a vida e a morte, muito fragilizado. Apresentei-me, a filha mais velha me apresentou também, e o Espírito Santo repetiu, não ore, não lhe autorizo a orar. E eu perguntei a Deus, tudo em segundos, eu falo, vou fazer o que aqui nesse quarto? Converse com ele, como estamos conversando essa manhã. Então eu olhei e disse assim para ele, Senhor, você sabe que eu sou pastor, sabe por que eu estou aqui? Me responda, por que eu preciso orar pelo Senhor? Por que querem que eu ore? Só assim me pediram. O Senhor quer que eu ore também? Sim, por quê? Eu queria viver, não queria morrer. Mas por que o Senhor quer viver? E se quer viver, quantos anos mais quer viver? Que eu posso orar, mas eu não oro assim no vazio. Eu quero viver pelo menos 10 anos mais. Então, o Senhor quer que eu ore para que Deus lhe dê mais 10 anos de vida, pelo menos? Sim. Nessa hora, ainda o Espírito dizendo assim, não ore, não lhe autorizo. Ainda converse mais. E começa aqui um diálogo interessante. Eu perguntei a ele, por que o senhor acha que Deus deva lhe curar? E por que Deus deva lhe dar mais 10 anos de vida, Senhor? Porque eu não oro por orar. Não oro assim, só porque pastor tem que orar. Também não creio que Deus escuta orações desse tipo. Deus responde a orações que fazem sentido. Deus age através de sentidos. Deus não age no atacado da vida. Qual o propósito que Deus deva lhe curar e lhe dar mais 10 anos de vida? Porque há muitos enfermos nesse mundo. E Deus não está curando todo mundo, só porque está enfermo. Por quê? E aí começa a ação do Espírito Santo. Como ele não respondeu, eu disse, eu sei que se orar, Deus vai me responder. Eu não tenho dúvidas que eu não estou aqui por acaso. Mas tem que ter uma razão para orar. Me responda, Senhor, que tipo de homem o Senhor foi? Como, pastor? O Senhor foi um bom vizinho, uma boa pessoa, fez bem às pessoas, foi uma pessoa generosa, amiga. Ou o Senhor foi um tipo de pessoa egoísta, mesquinha, individualista, ensimesmada, chata? Quem foi o Senhor? Porque se Deus lhe levar, muitos vão sofrer a sua ausência. Quem sabe por amor a eles, Deus vai lhe preservar. Porque Deus também nos atende por conta dos outros. Há muita mulher que ora pelo marido, por isso ele ainda está vivo, com saúde e trabalhando, vivendo para Deus, pela oração dela. Há filhos que oram pelos pais, por isso Deus, por amor a eles, abençoa os pais. E assim, muitos na vida. Mas ninguém respondeu, um silêncio. Então eu mudei o foco. E aqui chega para a gente, que tipo de marido o Senhor foi para essa mulher? Era uma mulher obesa, aquele tipo de obesidade mórbida, mulher sem brilho nos olhos, sem brilho na face, sem expressão de alegria nenhuma na vida. Uma mulher redonda, de muita dor acumulada nas gorduras do tempo. O Senhor foi para ela carinhoso, amigo, companheiro. Quando pôde, teve com ela boa vida sexual.
foi amigo, compartilhou, foi generoso. Ou se foi mesquinho, avarento, fez ela sofrer. Foi fiel ou foi infiel? Já pensou por que Deus deixaria viúva a mulher de um homem tão bom? Talvez por amor a ela, Deus lhe poupe, lhe dê 10 anos de vida a mais. Por que ela vai sofrer sem necessidade? Claro que ela estava de cabeça baixa. Ele espantado. E a filha mais velha interrompeu, disse: não, pastor, esse homem fez minha mãe sofrer a vida toda. Homem ruim para minha mãe. Violento. Fisicamente, moralmente, psicologicamente. Fez minha mãe sofrer por muitas razões. Minha mãe não teve sonho, só viveu para ele. Não tinha vontade, era a vontade dele. Viveu para cozinhar para ele, para servir a ele. No final foi traída por ele várias vezes. Nós temos até irmãos fora do casamento. Ah, minha mãe, pastor, só sofreu. Olha o que o Espírito Santo faz na visita. Não ore. Como é que Deus vai dar 10 anos de vida a um homem para fazer uma mulher sofrer por mais de 10 anos ainda? Olha como a coisa se inverte. Ele vivo significa mais sofrimento para ela. Ah, Senhor, que tipo de pai o Senhor foi para esses filhos? Eram 5. 4 mulheres e um homem. O Senhor colocou essas filhas no colo. Usei essa expressão bem no Nordeste. Colo de pai. Uma coisa única, singular. Elas cresceram com carinho, com afeto do pai. Alisou a cabeça, deu cheiro na cabeça. Abençoou-as. Que tipo de pai o Senhor foi? Porque Deus deixaria filhos órfãos de um pai tão bom? A filha caçula, porque os caçulas sofrem igual os outros, mas reprimem mais a sua dor. Por isso que o caçula, quando fala, exala mais veneno, mais revolta, mais amargura, mais angústia. Porque os mais velhos se acostumam com o silêncio doentio. Ah, pastor, a gente não sabe o que é pai. Pai? Minhas irmãs, vocês tiveram pai? Carinho de pai, colo de pai. Quem sabe o que é isso? Homem bruto, mesquinho. Só viveu para ele, ninguém podia interromper o seu conforto, gastar o seu dinheiro. Nós éramos ameaças para o seu bolso. Eram despesas que ele não queria ter. Pastor, a coisa é tão grave que das 4, 3 não nos casamos. Nós temos ódio de homem, temos medo de homem. Porque a gente viu minha mãe sofrer, nós dissemos, a gente não quer passar por isso. Só tinha um caminho, não se envolver com homem na vida. Uma delas, a única que casou, já era divorciada. Porque, de alguma forma, irmãos, toda mulher solteira procura no marido o pai que tinha, ou o pai que nunca teve. Ou repulsa no homem qualquer imagem de um pai que ela não imagina ter mais na vida. Olha que situação difícil. Então, Senhor, por que eu vou orar para Deus dar mais 10 anos de vida? Para uma mulher sofrer, para essas filhas sofrerem? Foi muito dramático, irmãos. Mas aí Deus disse, agora converse outra coisa. Fale do meu amor por ele. Então, eu lhe falei há um tempo ainda. Se o Senhor nessa cama, reconhecer que errou, reconhecer que é em Cristo, aí ele se entregar, eu vou orar, quem sabe Deus vai lhe dar 10 anos mais. Eu sei que Ele vai lhe dar algum tempo mais. Que Deus escuta minhas orações. 10 anos é o meu cronos, o nosso cronos. Deus tem um tempo dele. Mas há um processo, reconhecer que a vida foi inútil, foi desperdiçada. O tempo não volta mais. Mas quem sabe, eu disse a ele, com Cristo, essa mulher tem mais 10 anos. Não vai ter mais o seu vida sexual, vai morrer sem saber o que é prazer sexual de uma mulher, mas vai ter pelo menos na cama um homem que lhe alise a cabeça, que lhe faça companhia, que lhe peça perdão, para chamar de meu velho, minha velha, seja 10 anos, que alivie tanto dor. Quem sabe, Senhor? Quem sabe com 10 anos, com Jesus, essas filhas sabem o que é pai, e talvez não tenham o colo do pai, porque o Senhor está velhinho e elas já adultas, mas o Senhor vem para o colo delas. O Senhor sinta na alma a falta que elas sentiram.
ela realiza a cabeça, lhe chama de pai. Quem sabe, há um tempo bonito. Eu vou orar por isso. Mostrei o processo, fiz o convite, ele se rendeu a Cristo. Eu orei, uma certeza até hoje. Deus ouviu minha oração. E eu deixei com a família o meu telefone. E disse, qualquer coisa eu quero estar celebrando algo, ou chorando com vocês a dor. Mas Deus ouviu minha oração, ele vai ter uma sobrevida. Isso faz mais ou menos 2 anos e meio. Não me ligaram ainda. É sinal que um tempo de Deus está acontecendo. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quanto tempo você acha que ele tem de vida? Quanto tempo? Você que pede a Deus por mais um aniversário, mais um ano de vida, todo tempo, me responda. Por que Deus deve lhe dar sobrevidas a cada dia nessa terra? Essa narrativa fala sobre isso. Sobre a vida que tem sentido. A vida que vale a pena ser vivida. Me acompanhe, por favor. Jesus teve fome, como qualquer um da gente. Diz a Bíblia que a fome despertou imagens nele. E deslocou o corpo dele, seu olhar, para onde a fome podia ser saciada. Ele disse, viu uma figueira, avistou e foi até ela. Buscar alimento para a sua fome. Assim somos nós nesse mundo, assim é a nossa vida. Somos figueiras plantadas em várias esquinas da vida. É o que somos. Potenciais de alimento para o mundo. Instrumento de Deus, nós carregamos em nós, em nosso coração, uma vez convertido, Jesus, o pão da vida, está na gente. Há em nós esse forno de Deus, aquece esse pão o tempo todo. O alimento para a fome dos que vivem perto da gente e de que nem conhecemos sequer. E alguém tem fome e corre para a gente, o que encontra em nós? Esse texto ensina que vida ensimesmada, vida mesquinha, egoísta, fútil, vazia, não tem nenhum sentido para Deus. Paulo diz, ninguém vive para si. Porque se você vive ou morre, tudo isso é para Deus, somos do Senhor. E é o que somos, mais que pessoas, que maridos, esposas, homens ou mulheres, nós somos figueiras de Deus plantadas nas esquinas da vida. E alguém vai ter fome e vai dizer, quando nos encontrar, eu quero um abraço, eu quero um sorriso, eu quero um olhar, eu quero uma palavra, eu quero um perdão, uma oração. Eu quero, Deus, que eu veja em você. Me responda. Quem nos procura, encontra o que na gente? Vamos colocar no singular, eu me envolvo. Quem vem a mim, o que encontra em mim? Figueiras sem fruto, árvores cheias de espinhos, pessoas repulsivas, difíceis, complicadas, herméticas, doentes de alma. Que tipo de alimento nós temos para que nos procure nessas estradas, nas curvas da vida? É o que somos. Olha que imagem de Jesus, onde é uma criança nesse mundo. Ela tem que lembrar, na sua dor de criança, nos seus gemeiros de criança, nas suas fantasias, eu vou para casa, eu tenho um pai, meu pai é uma figueira. Eu tenho colo de pai, eu tenho um abraço de pai, eu vou para casa. E quando não encontro isso em casa? Onde uma mulher nesse mundo, casada, e bate aquelas crises da vida, afetivas, da menopausa, dos seus ciclos menstruais, dos seus desencontros, da sua autoimagem, sua autoestima. Quando as coisas mudam, ela lembra, eu tenho uma figueira em casa, meu marido, vou para casa, estou com fome. De um abraço, de um afeto, de uma palavra. O que encontra? Nós homens, nessa luta da vida, sobrevivência, tantas crises, vocês imaginam se passa na mente de um homem, trabalhador, lutador, guerreiro, para educar e manter sua família. Ele pensa às vezes, eu tenho um figueira em casa, minha mulher, eu vou para casa. O que é que ele encontra em casa? Nós, evangélicos, corremos para a igreja como que correr para perto de uma figueira, queremos alimento. O que encontramos na igreja? Quem somos
uns para os outros. E esse texto, então, me dá 3 grandes lições de advertência que me apavoram, no final me mostra 2 princípios. Deixa eu começar com as lições e vou fechar com os princípios por causa do tempo. Primeira lição é Deus abomina a frustração do vazio. A vida vazia gera frustração no coração de Deus, melhor dizendo. O vazio é uma coisa frustrante. Diz o texto, Jesus teve fome, foi à figueira e chegou lá, nada encontrou. O que é frustração? É esse corte na alma, essa interrupção de um sonho, de um desejo, da minha expectativa. Você disse que me amava, não ama mais, que me queria, agora me rejeita, que me compreende, me expulsa do seu coração, que é meu pai e me abençoa, que eu podia contar com você, cadê você na minha vida? Como entender em casa uma esposa solitária, um marido carente, um filho órfão de pai vivo, como entender? Isso é frustrante. Você disse que via para a minha igreja, amava a minha igreja, cadê você? Não participa de nenhum evento, de nenhum ministério, de nenhum pequeno grupo, nem sequer contribui para o sustento, e disse que é uma igreja. Que frustração. Você disse que era meu pastor, e cadê a palavra para o meu coração? Escute, a frustração é uma experiência muito triste na vida humana. E eu tenho que me perguntar, eu tenho 62 anos de idade, 2 filhos, 3 netos, uma igreja grande, pela graça do Senhor Deus, uma esposa com quem eu estou casado há 40 anos. Que tipo de frustrações eu gero que me procura como figueira à beira de caminho? Tem ideia disso? Segunda lição desse texto é que Deus abomina a futilidade. O que é futilidade? A vida dos bagulhos, a vida firmada no nada, nas coisas que não têm sentido, no periférico, como disse o pastor Luísio, no que não é essencial. O que é essencial numa casa? Os móveis ou as pessoas? Me responda. O que é essencial no relacionamento? Estarmos juntos ou sermos um no outro? O que é essencial? O que é essencial na igreja? O banco ou os irmãos em Cristo? A gente ter som, ter ar climatizado, ter telão, tudo bom? Sem irmãos serve para que isso? Me explique. Jesus disse que frustrou-se para que chegou lá, além do nada, só encontrou folhas. Há muita gente que só tem folhas para dar. É o balançar do cabelo, é o brincar com alguma coisa, mas quando você vai conviver, não há nada que alimente, nada. Folhas e nada mais. E quem de folhas se alimenta, tem o corpo e a alma subnutridos. E isso frustra também o coração de Deus. E finalmente, a maldição cruel da inutilidade. Olha a sequência: vazio, futilidade, inutilidade. Diz o texto que Jesus disse assim à figueira: como eu tive fome e nada encontrei. Como quis comer, você só tinha folhas. Como estou faminto e você não tem alimento. Nunca mais nasça fruto de ti. Ela secou imediatamente. Eu me lembro que viver de forma correta é viver para os outros. É viver para alguém, é estar para os outros. O que é ovelha é estar para a igreja. O que é pastor é estar para as ovelhas. O que é esposa é estar para o marido e vice-versa, estar para a esposa. O que é pai é estar para os filhos e vice-versa, estar para meus pais. Assim é a vida. Porque se não for assim, não serve. Jesus disse: eu vim servir, não ser servido. Há uma pergunta que eu vou lançar agora, para você responder em casa, não aqui. Para que serve quem não serve? Me responda. Que tipo de figueira é você? Mas Jesus conclui nos dando 2 princípios importantes, com os quais eu quero acabar a minha reflexão. Primeiro, a vida é sagrada. Aprenda isso. Vida é algo sagrado, tem a ver com Deus. Ninguém de nós existe por acaso. Você não é fruto de que uma camisinha que estourou, uma tabela que falhou. Não.
Você existe porque Deus quis que você existisse. Qualquer que seja lá no início a fecundação, não importa. Deus quis assim. Você é fruto de um sonho de Deus. Você não está aqui como imigrante qualquer. Deus tem sonhos com você aqui. Não é só trabalhar, comprar dólar, mandar para o Brasil, guardar aqui. Isso é folha e nada mais. Há aqui uma família, há pessoas, há o reino, há a igreja, há um projeto. E a gente com fome vai lhe procurar e querer fruto. Onde estão os frutos? Vida é sagrada. Não desperdice sua vida. Porque a vida é sagrada, mas a existência é curta demais. Isso eu aprendi logo cedo na minha vida. Eu gosto muito de ler. Que a existência é efêmera e a vida é eterna. A gente existe para a eternidade. A gente vive para a eternidade, aliás. Mas a gente existe por pouco tempo. Davi disse que é tão curta a existência, que é um conto ligeiro. E Tiago diz que é apenas uma neblina. De manhã desponta, à tardinha foi-se embora. Por isso, não desperdice a sua existência. Não jogue fora a sua vida. Você é figueira plantada para alimentar vidas nos caminhos de Deus. Vida sagrada. Quando você não entende isso, você desperdiça a vida, o que é que resta? Frustração. Pessoas frustradas não são felizes. Escute bem, triste de um homem que se casa com uma mulher frustrada. De uma mulher com um homem frustrado. Muito difícil pastorear pessoas frustradas. Que as frustrações são sempre na gente parênteses abertos, sem respostas. Pessoas viram amargas, cheias de conflitos, envenenadas, e não se dão trabalho de sequer dar a mão, porque não há nela senso de realização nenhuma. Mas em Cristo, nós nos completamos, realizamos, Ele é a razão da nossa vida. Figueiras que alimentam pessoas. Vidas vazias são vidas desperdiçadas, cheias de futilidades. Meu irmão, minha irmã, escute, é um reino, é uma coisa linda nessa vida. Deus convida você a viver esse projeto dEle, multiplicar-se em outras pessoas. Eu criei na minha igreja um hábito recente, que não é muito do meio batista, quando há batismo, quem ganhou para Jesus, batiza a pessoa comigo. E sabe qual é a minha alegria? Não é quando eu vejo 10 pessoas no batistério, quando eu vejo 20, 10 batizados e 10 que ganharam aquelas 20 pessoas. Eu digo, são seus filhos. Vocês foram figueiras cheias de frutos ao longo dessa estrada da vida. Quantas pessoas você trouxe aqui e o pastor batizou? Você se lembra? Dê nome a elas. Em quantas vidas você já se multiplicou? Você se lembra? Quantas? E último princípio de Jesus, que a vida, além de ser sagrada, ela tem que ser frutífera. Vida é multiplicação, é frutificação. É bênção desde a criação. Sabe, Deus criou o mundo e disse, multiplicai e enchei a terra. É você que vive assim. Produza frutos dignos da vida que Deus lhe deu, da sua existência. E eu queria encerrar contando a vocês um fato interessante, nesse minuto que me resta praticamente. Há uns anos atrás, uns 4 anos atrás, eu lhes conto isso, está na internet, porque eu sou autorizado. O arcebispo católico da minha cidade estava doente. Recebeu notícia que estava com câncer. E do consultório médico, com o diagnóstico, foi ao meu gabinete e depois uma ligação para mim. E eu me espantei sem acreditar. Não é comum um pastor no Brasil, evangélico, receber no seu gabinete o arcebispo, que não é um padre qualquer. É o principal bispo daquela área. E eu disse, por que me procurou? Fulano. Ele puxa assim um papel do bolso. Lê isso aqui, pastor, estou doente. Tudo bem que está doente, mas por que a mim? O senhor tem padres, tem bispos. Porque, pastor, você não tem ideia como eu lhe reconheço, homem de Deus nessa cidade. Queria que o senhor orasse por mim. Eu vim para o senhor orar por mim. Disse, então, já que me procurou, me permita orar como eu oro pelos enfermos. Ficamos de joelhos. Ungi a cabeça dele com óleo e proclamei a bênção. No final ele disse assim, que bom que você existe. E eu tremi pela responsabilidade de saber, a minha existência tem que ser figueira que produz frutos,
que multiplica. Quantos você já abençoou nessa terra? Não quero saber o que você comprou, quem você abençoou, quem você alimentou. Mas lembre, a vida é eterna, é sagrada. E viver é produzir frutos para Deus. Deus abençoe a todos. Assim vivamos para a glória dele, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a todos.